Olá, professores da área de linguagens, tudo bem? Na primeira parte da TPC, a PCNP Érica, juntamente com o PCNP Paulo, novamente conversaram com vocês sobre o currículo do ensino médio. Espero que todos já tenham assistido e quem ainda não assistiu, eu os convido que assistam. Eles apresentam o currículo de uma forma muito clara e que nos auxilia a entender melhor o documento. Aproveitem e estudem com eles, tá? Nós estamos num momento de estudo e é necessário se inteirar sobre o documento, entender como as mudanças que vão estar ocorrendo com o novo ensino médio. Bem, na segunda parte aqui da nossa TPC, nós vamos estar conversando com vocês sobre práticas, atividades da área de linguagens alinhadas ao currículo paulista. Na TPC de hoje, da área de linguagens, nós vamos apresentar para vocês, professores e professoras, práticas da área de linguagens aliadas ao currículo paulista. A pauta da TPC de hoje. Leitura do texto Um Apólogo, de Machado de Assis, e vamos apresentar atividades realizadas durante o período de aulas não presenciais. Um Apólogo, Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: "Por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora, que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça." "Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros." "Mas você é orgulhosa." "De certo que sou. Mas por quê?" "É boa, porque coso." "Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu?" "Você." "Esta agora é melhor." "Você é que os couse? Você ignora que quem os couse sou eu? E muito eu?" "Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados." "Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando." "Também os batedores vão adiante do imperador." "Você, imperador?" "Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto." Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se diz que isto se passa em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: "Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima." A linha não respondia nada, e andando. Buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas.
A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E, enquanto compunha o vestido da bela dama, e puxava a um lado, ao outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acochetando. A linha, para não mofar da agulha, perguntou-se: Ora, ora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costura? Antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e é ela que vai gozar da vida. Enquanto, aí ficas, na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. O texto, um apólogo, está na sequência de atividade do 9º ano no material do São Paulo Faz Escola, Caderno do Aluno, volume 3. E a proposta de trabalho ali apresentada é o trabalho com o texto literário. E a partir dele, o estudante deve criar ou um podcast, ou um videocast, ou um trailer honesto. A Andréia vai apresentar atividades relativas a essa sequência de atividade que trabalha com o texto literário, um apólogo. Eu inicio aí com a TPC e a Andréia finaliza. Provavelmente, vocês já estão lendo os trechos descritos no slide. Vocês reconhecem esses trechos? De qual documento? São as 10 competências gerais da BNCC, que são reiterados no currículo paulista. Eu peguei alguns trechos de algumas das competências porque eu quero que vocês façam uma análise e reflitam. Nas atividades que vocês vão assistir, é possível perceber as competências gerais? Por isso que eu trouxe as 10 competências gerais da BNCC. Não todas, mas algumas e alguns trechos. Então, eu peço que vocês, quando estiverem assistindo as atividades que nós vamos apresentar, que vocês façam a relação entre a atividade e as competências gerais da BNCC. Bem, vamos iniciar com as atividades de artes. Vamos ouvir o depoimento da professora Mauriceia. Olá, eu sou a Mauriceia, professora de arte, e esse ano eu estou trabalhando lá no Charbonneau. E eu fiquei surpresa e feliz quando a Luciana, PCNP de Linguagens da ADE Campinas Oeste, propôs para apresentar um trabalho de boas práticas para a nossa reunião de ATPC.
E então eu selecionei com muito cuidado e carinho o trabalho que vocês vão apreciar por ser a produção de uma aluna muito empenhada. Os meus colegas e a equipe gestora vão confirmar isso. É uma aluna que media, articula, enfim, é uma jovem modelo na representação do que é ser uma estudante diante desse cenário pandêmico que nós estamos vivendo, supera muitas expectativas. E esperamos que vocês gostem e eu aproveito a oportunidade para deixar um grande abraço a todos. Mauricéia, como você é simpática. Bem, a Mauricéia, professora, como ela mesma colocou, lá no Paul Eugène Charbonneau, ela desenvolveu a atividade com a primeira série do ensino médio e o objeto de conhecimento é a arte pré-história. A habilidade, identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos, materiais e imateriais. Vejam que é uma habilidade do ensino médio, portanto, não tem aqui a numeração, como acontece nas habilidades dos anos finais, que já tem, né, o currículo, que nós já estamos usando, o currículo. O currículo do ensino médio foi homologado, nós estamos estudando, mas ainda vigora o antigo currículo. E o objetivo do trabalho da professora Mauricéia foi possibilitar aos estudantes vivências de produzir a arte rupestre e entender a arte como patrimônio cultural. A atividade proposta tem duração de 4 aulas. A professora pede uma pesquisa em fontes seguras e já traz ali uma fonte que ela considera segura, mas ela deixa em aberto para que o estudante escolha outra fonte de sua preferência. Provavelmente a professora já conversou com os estudantes que nem tudo que está na internet é confiável. Após a pesquisa, os estudantes devem registrar as informações que são relevantes sobre o período. Também pode-se incluir no trabalho imagens. A montagem do trabalho pode ser realizada no próprio caderno de desenho, de arte, e também pode-se fazer o trabalho em slides no PowerPoint. E a atividade será apresentada futuramente. E os estudantes serão organizados em grupos e divididos por períodos. Tá? Então, cada grupo trabalhou com um período. O Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais, a arte pré-histórica no Brasil. O trabalho ele foi todo realizado em casa, né? Até porque nós estamos mesmo aí no ensino remoto, mas foi uma atividade que foi possível ser realizada no momento em que estamos. O material é um material que os estudantes têm em casa, que é um papel, né, o caderno ali de artes, ou outra folha, como preferir. A tinta é feita com cola e terra e um batom. E a produção de um vídeo complementar com o passo a passo da execução do trabalho. Então, vocês vão ver no vídeo a aluna realizando o passo a passo de como ela desenvolveu a atividade. É o trabalho, o produto final que a aluna elaborou. Ela montou slides, ela enviou para a professora os slides, com todo o trabalho de pesquisa, com as informações relevantes e a foto ali do trabalho final, enviado nos slides para a professora. Agora eu vou apresentar os vídeos da aluna realizando o passo a passo da atividade. Eu peguei um pouco de terra aqui do meu jardim. Eu só tenho essa terra mais escura, não tenho areia, então vou usar ela.
Já peguei a cola, um pincel, amassei a folha sulfite pra ficar mais rústico, né? Coloquei o pano aqui embaixo pra não sujar. E o único pincel que eu tenho é esse aqui de pintar o cabelo, mas acho que vai servir. Eu coloquei a cola na terra e agora eu vou mexer pra ver se vai dar. Eu acho que é assim, né? Mas... a hora que estiver pronto, eu mostro. Olha, o professor ficou assim. E eu passei o restinho da colher aqui no papel e ficou legal. Agora eu vou pegar o pincel, molhar aqui e ir passando assim. Olha, ficou assim. Ui, já secou quase todo. Já secou ele inteiro, né? Secou ele todo. E agora eu vou dar uma amassada de leve nele, que desamassou, né? Vou tentar amassar. A única coisa que eu achei foi um batom velho vermelho. Eu vou tentar usar ele nesse pincelzinho de maquiagem aqui. Eu não sei se vai pegar, né? Mas eu vou tentar fazer uns desenhos. Olha, professora, eu terminei. Não ficou muito bom porque não pega muito, né? Batom. Minha mão tá toda vermelha. Mas eu gostei do resultado. Não ficou perfeito, mas eu gostei. E é isso. O que acharam da atividade desenvolvida pela estudante a partir da proposta de atividade da professora de artes? Vocês conseguiram identificar, relacionar com as 10 competências gerais da BNCC a atividade apresentada? No próximo slide, dando sequência à TPC, nós vamos ver a atividade da professora Malu de língua inglesa. Saímos do componente curricular de artes e agora vamos para a língua inglesa. Atividade que vamos apresentar agora foi trabalhada pela professora Maria Lúcia Zafalon Bento. Ela é da Escola Professor José Leme do Prado e ela trabalhou tanto com o ensino fundamental, os anos finais, quanto o ensino médio. O objeto de conhecimento é construção do repertório lexical com o tema estereótipos e preconceito. Professor de língua inglesa, se você for ao currículo, você vai perceber que no objeto de conhecimento está lá, construção do repertório lexical. Com o tema estereótipos e preconceito, nós acrescentamos por conta da atividade realizada. O que nos é permitido a partir da habilidade que está aí embaixo, a de número 17, que é construir repertório lexical relativo a temas familiares, escola, família, rotina, atividade de lazer, esporte, entre outros, tá? Então, a gente consegue utilizar o tema estereótipos e preconceitos, porque a habilidade nos permite tal situação, tá? Então, a professora, ela traz 2 habilidades dos anos finais, tá? Tanto a 16 quanto a 17. A 16 é construir o repertório relativo às expressões usadas para o convívio e o uso da língua inglesa em sala de aula. E também, no próximo slide, nós temos a professora Malu, aí no desenvolvimento da atividade também, trouxe a habilidade
dos anos do ensino médio do currículo vigente. Por isso que não tem aí a numeração da habilidade, que é reconhecer os estereótipos sociais e preconceitos em textos. É uma habilidade da segunda série do ensino médio. E o objetivo da professora foi possibilitar aos estudantes reconhecer estereótipos e preconceitos e ampliar seu repertório lexical. Nos vídeos que eu trouxe, eu inicio com o vídeo da professora. Ela vai estar narrando a atividade, como ela realizou, o que ela pediu para os estudantes. Ao término do vídeo da professora, entra um vídeo de uma estudante que vai narrar ali, apresentar o seu trabalho, todo em língua inglesa. E finalizo com um vídeo de outra estudante que apresenta o trabalho em língua portuguesa, mas ela sempre, vocês vão perceber durante o vídeo, ela sempre vai colocando palavrinhas em inglês, tá? Aí a gente percebe o objetivo da professora, que é realmente ampliar o repertório lexical dos estudantes. Hello guys, olá pessoal, eu sou a professora Maria Lúcia Zafalon Bento, professora de inglês na escola José Leme do Prado, PEI, e sou a professora Malu, como sou conhecida. Mediante ao que aconteceu nos Estados Unidos, a morte daquele jovem negro morto por um policial, George, vários alunos começaram a mandar mensagem pedindo qual era a minha opinião sobre aquele movimento que estava tomando conta do mundo, que era Black Lives Matter. A partir desse momento, eu achei muito interessante a preocupação deles em saberem sobre o assunto e resolvi montar um projeto para trabalhar com eles, que se chamou Where the Sun, Somos Todos Iguais. E a partir daí, eu achei importante trabalhar os estereótipos e os prejuízos com os alunos. E a partir daí eu montei uma lista com estereótipos e preconceitos, no qual todos os alunos, desde os 6º anos até a terceira série do ensino médio, fizeram uma pesquisa do seu significado e quais as suas definições. As habilidades que eu trabalhei nesse primeiro momento foi reconhecer os estereótipos sociais e os preconceitos em diversos gêneros textuais e também inferir o significado das palavras por meio da análise e da sua estrutura comparando com a língua portuguesa. E depois que os alunos já sabiam o significado de cada palavra e a sua definição, nós fizemos um bate-papo, onde eu deixei eles à vontade para que eles contassem o que eles achavam sobre os movimentos antirraciais, sobre o racismo, se eles acreditavam que haveria uma solução para o racismo, e deixei que eles contassem relatos que eles já haviam ouvido e relatos que eles já haviam presenciado. E foi uma experiência notável, porque muitos dos alunos, eles falaram sobre o racismo de uma forma muito presente, porque eles já haviam sido vítimas de preconceito. Então, a partir daí, eu achei importante também que eles deixassem registrado a opinião deles e o que eles pensavam sobre o assunto. Então, eu pedi para que eles gravassem vídeos, onde eles falassem sobre o movimento. E muitos gravaram vídeos, alguns tiveram coragem de mostrar o rosto, outros gravaram a voz, mas fizeram uma montagem, e o trabalho foi maravilhoso. Então, a partir desse momento, eu obtive um grande sucesso com essa atividade, porque eu posso dizer que 85% dos alunos participaram. E foi sensacional.
essa resposta que eu tive. One of the most frequently causes of depression is the bullying, mainly in the childhood or adolescence, because it's when the people are developing her personality and ideals. So when you call someone fat, you are saying for the people who listen to this that be fat is a bad thing. And she will be afraid and apprehensive to show her body to wear what she likes, because she, in her head, be fat is a bad thing for other people. And this little thing can destroy someone's self-esteem. With this, we can say that the prejudice is directly connected with depression, because if you don't live in a fatphobic society or whatever someone can use to offend other people, this isn't be a problem. The people who are fat, for example, will not be afraid of herself. She will not feel bad about her body. And I'm not saying that the only cause of depression, but it's the mostly common. Na minha opinião, nada justifica uma pessoa ser incapaz de algo por conta da cor da sua pele. Mas, infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas têm esse pensamento, e isso me causa uma total indignação. Recentemente, a morte de George Floyd impulsionou o movimento contra o racismo e a violência policial. Isso foi fundamental, pois teve uma repercussão muito grande no mundo, com a mensagem de que vidas pretas importam, mostrando que estamos todos juntos contra o racismo. Esse problema de ataques racistas não é de agora, ele está presente na nossa sociedade há muito tempo e só vamos conseguir mudar isso se nos unirmos. Não vai ser nada fácil, mas queremos igualdade independente da cor de pele de cada pessoa e temos que lutar por isso. Professores, professoras, gostaram das duas atividades apresentadas, de artes e de língua inglesa? Espero que sim, e que a partir delas vocês tenham novas ideias e criem novas atividades para os seus estudantes no ensino remoto. Bem, agora eu deixo vocês com a Andréia, que vai dar continuidade à ATPC, com sugestões de outras atividades dos nossos professores. Obrigada, até uma próxima. Olá, agora eu continuo aqui com vocês, trazendo 2 exemplos de práticas desenvolvidos em aulas de língua portuguesa. Então, estes 2 exemplos que eu trago, e nós vamos conversar a respeito deles até o final agora dessa gravação, desse vídeo, são atividades, na verdade ali, exemplos tirados do caderno 1 do 9º ano do volume 3. Então, atividades desenvolvidas nesse 3º bimestre. Como vocês viram lá no início, a Alzira começou então a TPC com a leitura de um conto do Machado. Essa leitura, esse conto do Machado, o Apólogo, ele é base, ele é o texto literário, então, que vai embasar essas 2 atividades aqui a serem apresentadas. Então, uma das atividades resultou num trabalho de podcast e a outra num trabalho de narrativa digital, que inclusive foi tema da TPC passada. O trabalho de podcast é da professora Francislene, como vocês podem ver aí no slide, da Escola Luiz Galhardo, e a produção da narrativa digital é da professora Adriana, professora da Escola Raquel de Queiroz. Bom, prosseguindo, eu trago aqui nesse segundo slide e no próximo, no seguinte, as habilidades presentes e trabalhadas nessa sequência de atividades. Então, são habilidades que já aparecem presentes lá no caderno do aluno, tá? E eu trouxe aqui algumas. A gente sabe que as habilidades, elas são articuladas, elas nunca são... A gente nunca trabalha com uma só, tá? E eu vou fazer a leitura dessas habilidades para vocês,
porque eu gostaria que vocês acompanhassem aí pelo slide conforme eu for lendo e prestando atenção em algumas palavras, né, que são importantes. Eu vou tentar ressaltá-las, tá, durante a minha leitura, para que vocês possam depois ver como elas se manifestam lá durante as apresentações. Bom, uma delas, então, é a habilidade número 32, a primeira que está aí, e prevista para ser trabalhada lá entre o 8º e o 9º ano dos anos finais. Então, ela diz assim: analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, palavra importante, entre os textos literários. Entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, como o cinema, o teatro, as artes visuais e midiáticas ou a música, e também a intertextualidade quanto aos temas, personagens, isso é importante, estilos, autores, e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos minutos, vídeo, entre outros. Então, quando ele traz aqui no final esse rol de gêneros, indicam então que são os gêneros possíveis, né, que podem ali ser aproveitados como instrumentos para o desenvolvimento da habilidade. Para o desenvolvimento da habilidade que aqui prevê um trabalho com intertextualidade. Então, fixem isso. A segunda habilidade é a número 46. Então, prevista para ser trabalhada ao longo dos anos finais, de 6º ao 9º ano, tá? E diz: participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Então, também, vamos prestar atenção nisso que fala, nessa expressão que fala em práticas de compartilhamento. São todas habilidades, então, dentro ali da prática de leitura. Nós vamos aqui para o slide seguinte e eu já leio para vocês mais duas. Bom, continuando então, né, eu trago aqui mais duas habilidades. E então, a de número 53, também prevista para ser trabalhada ao longo dos anos finais, tá? E que diz o seguinte: ler em voz alta textos literários diversos, bem como leituras orais capituladas, compartilhadas ou não com o professor, de livros, contar, recontar histórias, tanto da tradição oral quanto da tradição literária escrita. Expressão da compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, gravando essa leitura ou esse conto, reconto, seja para análise posterior. Então, a gente tem algumas palavras importantes aqui, né? Que tem a questão dos textos literários, a leitura em voz alta, que ela pode entrar aqui como modalidades, vocês estão vendo bastante isso lá nos estudos, né, da recuperação. E a gente vai aqui falar desta questão, entra aqui a questão um pouco do trabalho com a oralidade, tá? A habilidade seguinte é a de número 44, que diz: inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de expressar múltiplos olhares sobre identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Tudo que a gente tem em literatura, né, gente? Muito importante isso. É claro que aqui a gente presta atenção na questão do verbo inferir, certo? Mas a gente não vai discutir, por exemplo, o objetivo não é estudar a organização e a estrutura da sequência em si. Então, assim, o objetivo é compartilhar com vocês práticas, né? Trabalhos realizados nas escolas, com os nossos professores, pelos nossos alunos, né? E mostrar que é possível. Então, assim, trazer exemplos de práticas que foram ali sugeridas e apontadas
no caderno do aluno, visando já o desenvolvimento dessas habilidades dentro desse ano de implementação do currículo paulista, um ano bem atípico, bem diferente, não era dessa forma, né, que a gente queria estudar, mas que as coisas estão acontecendo. Então, assim, a leitura minha aqui, em voz alta, dessas habilidades, então tem por objetivo o quê? Né? O acompanhamento de vocês aí que estão assistindo, que para que isso torne-se, né, um pouquinho melhor compreendido. Quando a gente lê em voz alta, a gente ressalta algumas palavras. Então, assim, que vocês sejam agora capazes de perceber algumas destas, né, manifestações nas apresentações que a gente vai ver logo em seguida. Bom, antes de prosseguir, então, explicando, mostrando um pouquinho como essa sequência foi apresentada aos alunos ou foi ali desenvolvida, né, em aula, nós vamos ouvir aqui o podcast, que foi, então, é o resultado, é o primeiro trabalho que eu trago aqui para a gente poder ouvir, tá? Então, esse podcast resultou da adaptação do texto Um Apólogo e trabalha ali, então, com a questão da intertextualidade com o filme A Bela e a Fera, né? Tem ali nuances da personagem Mulan, um fundo musical do filme Clube dos Cinco, então, e foi desenvolvido pelas alunas que estão aí listadas um trabalho em grupo, tá? E desenvolvido pelas alunas, que vocês podem ver o nome delas aí no slide. Lembrando que esse primeiro trabalho, então, é da Escola Luiz Galhardo. Então, convido vocês, prestem atenção, né? E ouçam como que ele tá bonitinho, gostoso de ouvir, e tudo aqui é possível ser feito, realizado. Oi, caros espectadores, eu sou Júlia Jacinto Gonçalves, do 9º A da Escola Estadual Professor Luiz Galhardo, e junto com algumas colegas montamos um podcast do texto Um Apólogo de Machado de Assis, misturando uma história com outra, e eu espero que vocês gostem. Naquela noite fria de inverno, em um palácio amaldiçoado, enquanto todos se preparavam para a noite que talvez selasse seu destino por completo, Madame Guarda-Roupe estava aflita. Embora todos achassem que ela pudesse estar exagerando, ela sabia no fundo de sua alma que o vestido certo traria a emoção e a sintonia adequada para um baile perfeito. Na confecção de sua talvez melhor obra-prima, Madame Guarda-Roupe notou uma árdua discussão dentro de uma pequena caixinha de costura que mantinha dentro de si. Por que anda assim, toda orgulhosa? Quem és tu para achar que vale alguma coisa? Peço-te que me deixe. Deixar a ti? Por quê? Porque fala a verdade? Digo-lhe que não te deixarei. Direi tudo o que houver em minha cabeça. Ô pobre criatura, agora acha que eres um alfinete? Que atrevimento vindo de uma linha tão orgulhosa. De certo que sou. Mas a senhora ainda não me respondeste. Ando cheio de ar, pois sei que sou a mais importante entre o mundo da costura. Você? Importante? Por acaso a madame já notaste que sem mim tu não valeria de nada? Você só fura o pano, passa sem se importar, como um cavalo cego na floresta. Já sou eu que ligo e dou a vida aos vestidos. Como ousa-te me insultar? Digo-lhe que sou eu a pioneira em todo esse mar de tecidos e babado. Agora, já tu, ó rebaixada criatura, eres somente a carroça que é guiada e puxada pelos cavalos. Também os batedores vão adiante do imperador? Agora achastes que eres o imperador? De modo algum.
só afirmam que seu papel é algo trivial, já o meu, tão importante, mantendo tudo em seu devido lugar. Com o alvoroço ocorrendo lá dentro, Madame Guarda-Roupa não notou a presença de Bella, que se encontrava confusa em meio aos pensamentos e lembranças de uma história escrita em um livro. Madame Guarda-Roupa, lembrando de suas obrigações e notando a oportunidade de começar, chamou Bella e começou a costurar e abordar sua possível oportunidade de voltar a cantar. Em meio à dança de tecidos que rodavam pelo ar, Agora, senhorita Linha, ainda continua crendo que tem importância? Ou notaste como sou eu que desenho e te ordeno onde deve seguir? em meio àquela dança, a Linha se manteve calada. A agulha, vendo que suas palavras não tinham mais efeito, também se calou. Ao terminar sua obra-prima, Madame Guarda-Roupa se encantou ao notar a magnitude de seu trabalho, que carregava um símbolo de esperança. Enquanto Bella se dirigia ao grande salão, Madame Guarda-Roupa se dirigiu à agulha. Enxerga-te agora. De nada vale enaltecer o ego sem saber o seu lugar. Abra-te os olhos. Agora entendam que nada valeu discutir, sendo que quem vai ao baile é a Linha. Agora vamos para os créditos. Estreando como a nossa narradora, Rebeca Jacinto Gonçalves, do 9º ano B. Estreando como a nossa Linha, Caroline Carla da Silva, do 9º ano A. Estreando como a nossa querida Madame Guarda-Roupa, Beatriz da Silva Porto, do 9º ano A. E estreando como a nossa Linha, Júlia Jacinto Gonçalves, do 9º ano A. Espero que tenham gostado. Um abraço e ficamos por aqui. E aí, gostaram de ouvir? Muito legal, né? Bom, aqui tem os passos, né? Na verdade, os 4 passos da sequência, de como ela foi desenvolvida. É uma forma bem resumida daquilo que está proposto no caderno do aluno, tá? Eu não vou explorá-la muito, como eu já disse, o objetivo é compartilhar as atividades e não estudar a sequência propriamente dita. Mas para nós entendermos, então, como isso se deu, a gente tem lá, então, como um primeiro passo, a leitura do texto. Então, obviamente, a gente apresenta o texto literário, tem aqui o contato do aluno com esse texto, tá? E todas as outras, vamos dizer assim, questões envolvidas ou modalidades de ensino da leitura, elas podem ser previstas e acontecer aqui. Questões a respeito do texto, leitura silenciosa, a discussão de compreensão. E entrou aqui também, tá, a discussão de 2 conceitos das figuras de linguagem, como personificação e ironia, no caso do trabalho com esse conto, tá? Logo em seguida, então assim, os alunos foram divididos em grupo para a realização do trabalho ali em parceria, e foi proposta a leitura em voz alta, mas com o objetivo agora deles assumirem diferentes papéis, né? Já se colocarem ali no papel das diferentes personagens. Lá no caderno do aluno, essa parte da sequência recebe o nome de Vozes da História. Logo em seguida, podemos considerar aqui um terceiro passo, então modelos foram apresentados para os alunos. Então assim, ninguém cria um podcast, uma narrativa digital do nada, sem conhecer. Então eles precisam entrar em contato com esses gêneros para entender, então, para ter modelos, né? Então houve apresentação de vídeos,
Vídeos aqui que revelam a criação de uma obra a partir de outra, a original. Vídeos que já mostram esse trabalho de intertextualidade, onde os personagens interagem, personagens de diferentes histórias interagem entre si. E quando a gente tem esse tipo de interação fictícia, nós entramos em contato com um novo conceito, que é o conceito de crossover. Então, aqui nesse momento também, o que é trabalhado com os alunos, né? Intertextualidade e o conceito de crossover. E por último, então, vem a produção. E a produção aqui, ela é de textos orais, tá? Mais uma vez, o que a gente está trazendo é o podcast A Narrativa Digital. Mas muito importante dizer que mesmo na produção de textos orais, a gente tem ali um roteiro envolvido. Então, assim, o aluno precisa preparar essa produção oral. Então, um roteiro é escrito. Então, assim, existem algumas etapas da escrita que ficam ali, né, meio que escondidas, quando a gente só vê o resultado final. Mas é um processo. Então, ela aparece. Era uma vez em um reino encantado, onde o comerciante rico e sua filha moravam em um castelo com sua madrasta e suas 2 filhas. Por conta de sua saúde ruim, o comerciante veio a falecer. A madrasta e suas 2 filhas não gostavam de Cinderela, filha do comerciante, devido à sua beleza incomparável. E então tomaram uma decisão: colocaram Cinderela para ser serviçal de sua casa. Em um belo dia, foi anunciado pelo rei que ia acontecer um baile para que o príncipe escolhesse sua esposa, e todas as mulheres foram convidadas a ir ao baile. Mas como a madrasta de Cinderela sabia que ela era a moça mais bonita do reino, tentou impedir ela de todos os jeitos. A madrasta e suas filhas pegaram todos os vestidos de Cinderela e jogou fora. Cinderela, vendo aquela cena, saiu de sua casa, foi em uma praça e começou a chorar. Uma costureira que passava por perto viu Cinderela chorar e então perguntou: "Por que uma moça tão linda como você está chorando no banco dessa praça?" "Pois hoje acontecerá um baile onde o príncipe escolherá sua esposa e eu não tenho como ir, porque eu não tenho nenhum vestido." "Não fique assim. Sou uma das melhores costureiras da região e posso costurar um vestido para você." "Ai, sério? Nossa, muito obrigada!" Cinderela, pulando de alegria, chamou a costureira para ir em sua casa para costurar seu vestido. A costureira pegou sua bolsa de costura, tirou um rolo de linha, uma agulha e um alfinete para segurar o vestido enquanto costura. Enquanto a costureira começava o seu trabalho, começou uma discussão entre a linha e a agulha. "Não sei por que você está toda cheia de si, feliz da vida." "Me deixe em paz." "Deixar em paz? Eu tenho todo o direito de falar o que me der na cabeça." "Agulha, você não é alfinete para ter cabeça. Agora me deixe fazer meu trabalho." "E do que adianta? Você faz o que eu mando. Onde eu abro o caminho, você me segue." "Sim, você abre caminho para mim, pois eu sou celebridade e eu não tenho nenhum esforço para passar. É você que faz isso para mim." A agulha ficou pensando no que estava fazendo. Apareceu o alfinete e falou para a agulha: "Está vendo, boba? Você não pode abrir caminho para ninguém, pois assim vai ter sempre alguém fazendo o que você faz, aproveitando de sua bondade. Faça que nem eu, use a cabeça, onde me espetam eu fico, sem ninguém me seguir e me copiar." A discussão acabou ali. Então a costureira já estava a finalizar o vestido de Cinderela. Cinderela amou seu novo vestido, pegou seu melhor sapato de cristal, e foi ao baile. Chegou no baile e encontrou sua madrasta e suas filhas, mas se escondeu delas. No meio do baile, o príncipe, sem querer, esbarrou em Cinderela. Ele viu aquela bela moça, seu belo vestido, seus belos sapatos, e se apaixonou por ela, e gritou: "Está aqui a esposa que eu quero." Cinderela foi para a mesa do rei, acompanhada do príncipe, e com eles comemorou. Sua madrasta e suas filhas olharam furiosas para Cinderela e foram embora rasgando suas vestes. Cinderela e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. E aí, gente? Mais um belo trabalho, né?
Foi muito legal. O que vale destacar aqui é que esse aluno, vocês vão assistir logo na sequência o depoimento, tá? Ele fala da dificuldade um pouquinho de trabalhar em parceria com os colegas nesse momento de ensino remoto, e a família teve uma participação assim fundamental. A família se então predispôs a fazer ali a parte dos personagens, a fazer a leitura em voz alta do conto, e teve uma participação muito especial na produção da narrativa digital. Então esse é um ponto positivo que a gente tem que valorizar. Bom, nesse slide eu trago para a gente pensar um pouquinho nos objetos do conhecimento, né? Aquilo que nós estávamos acostumados a chamar de conteúdo. A gente ainda pode falar conteúdo, tá? Mas entendendo então essa nova nomenclatura que aparece lá no currículo. O que foi trabalhado, né? Eu fico me imaginando aqui, se a gente estivesse lá preenchendo, ou tendo que preencher o diário de classe, e tá lá, relacionar os conteúdos trabalhados. Provavelmente a gente colocaria podcast, narrativa digital. Mas esses são gêneros, eles são gêneros, vocês podem ver que no nosso currículo muitas vezes eles aparecem ali na descrição da habilidade, tá? Então eles servem de instrumento, na verdade, para se trabalhar e para se desenvolver uma habilidade X ou Y, tá? Agora, o que realmente se trabalha? Então, trabalhou-se contexto de produção. O contexto de produção, o gênero, na verdade, textual, digital, ele entra aqui quando você trabalha o contexto de produção. Então, assim, o que é considerado quando eu produzo, né, algo? Então, eu vou considerar aqui o público, o suporte, o meio que eu vou utilizar para fazer a minha produção, vários fatores, toda essa situacionalidade, ela está aqui dentro do contexto de produção. Então, isso é que é ensinado, isso é que é trabalhado, né? Eu trabalho a produção de textos orais, embora eu tenha a escrita como base, né? Foi falado lá na hora, no momento em que eu tenho que ter o roteiro em mãos, mas isso vai resultar num texto oral. Então, a oralidade muito presente como objeto de conhecimento, coisa que há um tempo atrás nós não entendíamos dessa maneira, certo? Intertextualidade, relação entre textos. Este é um assunto, é um conceito a ser trabalhado, a ser ensinado, a ser aprendido. E a gente tem a questão da apreciação e réplica. A apreciação, ela também é ensinada, ela também é aprendida, tá? Então, por exemplo, vocês agora assistindo a esses trabalhos realizados, vocês estão aí sendo capazes de analisar e fazendo uma certa apreciação. Então, quando esses trabalhos também circularam entre os colegas na turma, há uma apreciação. E no depoimento dos alunos, a gente vai ver logo em seguida o depoimento tanto do aluno Diego quanto de uma das alunas lá do grupo, acho que é a Júlia. Eles, na verdade, fazem uma apreciação, eles estão aprendendo a olhar para o próprio trabalho e a comentar sobre o que foi feito, sobre o que foi realizado, sobre o que aprenderam, as dificuldades ou facilidades que permearam toda a produção. Então, aqui a gente elenca como objetos de conhecimento. Então, é dessa forma que o currículo nos apresenta. Oi, eu sou a Júlia do nono A da Escola Estadual Professor Luiz Galiardo. Eu vim através desse vídeo contar um pouco da minha experiência montando um podcast. Esse terceiro bimestre, minha professora de português, Francis Lane, ela pediu pra gente montar um podcast adaptando um texto, um apólogo de Machado de Assis. Ela até sugeriu um aplicativo pra gente, que o nome é Anchor, eu não sei dizer, acho que é isso. Ele é muito legal de trabalhar. Na verdade, montar um podcast é muito legal de trabalhar, porque é um modo diferente tipo um novo meio de comunicação. Digamos que é um novo jeito da gente se expressar. Nesse tipo de podcast, tem como se fazer várias coisas diferentes. A gente montou um texto, narrou um texto, que foi super divertido. O legal desses tipos de coisa é que tem como você colocar som atrás, música de fundo, e eu achei isso incrível. O nosso texto teve adaptação, a gente misturou
o texto Um Apólogo com a história da Bela e a Fera. A gente colocou até um pouco de uma fala de um dos personagens de Mulan, colocou no final a última música de um filme, O Clube dos Cinco. Então, tipo, tem como você colocar muitas coisas no podcast. As ideias são, tipo, o horizonte é muito grande sobre esse assunto. Esse trabalho foi incrível pra mim, acho que pra minha equipe também, foi uma coisa diferente que eu recomendo pra todo mundo que nunca fez fazer pelo menos uma vez na vida, porque é muito interessante. Eu acho que é isso, não tem muito o que eu falar, eu achei incrível. Uma das minhas colegas de classe que fez esse trabalho comigo é um pouco tímida, e isso foi muito interessante pra ela, porque como ela tem medo de câmera, o áudio pra ela foi mais fácil. Ela se abriu mais pra fazer o trabalho. Então, isso é uma maneira também pra quem é tímido, pra aquelas pessoas, aqueles alunos que geralmente não aparecem nas apresentações. E é um modo deles aparecerem. Isso eu achei muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência montando um podcast. Esse é o meu primeiro, com certeza não ficou o melhor podcast, mas conforme a gente for fazendo, acho que vai ficar melhor. Muito obrigada, e é isso. Meu nome é Diego, tenho 14 anos, sou de Campinas. E sobre o trabalho lá do podcast que eu fiz, surgiu as perguntas. Como você se viu fazendo esse trabalho? Eu me vi assim, eu me senti como parte de um ator, assim. Um narrador de uma história real, assim, de uma novela, por exemplo, uma série. Gostei bastante. Foi uma experiência muito bacana para minha vida, nunca tinha feito isso na minha vida. Nunca tive a oportunidade, né? Porque a escola nunca deu uma atividade dessa para me fazer, mas aí eu consegui uma oportunidade dessa para fazer, foi um trabalho bem bacana mesmo, eu gostei. Aí eu tive dificuldade para fazer esse trabalho, foi meio difícil fazer à distância esse trabalho, por causa do ensino, né? Os professores não estão ali em cima para ajudar bem, mas eu consegui fazer, minha família também me ajudou a fazer, me ensinou como que era. Aí minha família falou que essa experiência também foi muito bacana para ela, que eles gostaram bastante, lembrou a infância deles na escola que eles já estudaram. Eles gostaram também bastante, se sentiram assim como atrizes e atores também. E foi bem bacana essa experiência para nossa família. Espero ter ajudado muitas pessoas, muitas crianças que vão assistir o vídeo. Que foi de coração que nós fizemos. Nós fizemos de todo o amor e coração para entregar atividade para as crianças, para ver, e para os adultos também para ver. Muito obrigado. Esse foi o meu podcast, foi as perguntas que eu respondi. E estou aqui, disposto a fazer outras atividades, se pedirem. Muito obrigado mesmo. Tchau. Bom, professores, professoras, então assim, chegamos ao fim, tá, de mais uma TPC. A gente até gastou um pouquinho, né, de tempo a mais, mas é muito gostoso quando estamos aqui conversando com vocês. E nesse final eu quero agradecer, assim, muitíssimo a colaboração de todos, né, as contribuições que vocês têm nos dado. Agradeço muito e enxergamos, valorizamos, na verdade, o trabalho de todos vocês. A gente tem a certeza de que todo mundo está trabalhando muito, tá? Nós aqui também, vocês, nós mudamos, então, na verdade, ali, diante desse contexto, muitas das nossas práticas, certo? Então, estamos expostos a desafios o tempo todo e não só nós, os alunos. Então, quando a gente vê aluno ali que não desiste, participando, interagindo, fazendo essas devolutivas, eles precisam ser valorizados. Eles precisam receber, sabe, aquela palavra de apoio. E como eu estava dizendo, né? Então, assim, saímos daquela, vamos dizer assim, daquela nossa zona de conforto, e eu diria aqui para vocês que nós, pensando agora no estudo do currículo de língua portuguesa,
eu acho que nós fomos até beneficiados, porque lá ele traz muito trabalho com a linguagem tecnológica. Então, o currículo está todinho permeado com o trabalho envolvendo os gêneros digitais. E talvez, se não estivéssemos, ou se não tivéssemos, na verdade, sido expostos a isso dessa maneira, né, acho que demoraríamos um pouco mais para incorporar tudo isso. De uma certa forma, fomos obrigados a entender, muita coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser lapidada, mas fomos assim obrigados um pouquinho a entender como trabalhar com esses novos gêneros dentro da sala de aula. E mostrando que é possível, né, o contato, a interação, o vínculo e as aprendizagens acontecem, tá, em outros ambientes. Não só naquele ambiente formal de 4 paredes da sala de aula com a qual nós estávamos acostumados. Esse contexto de ensino remoto tem nos feito refletir e pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, também o compartilhamento dessas práticas é para que a gente pense um pouco que aprendemos muito, certo? E quando alguém falar para vocês de que o ano está perdido, discutam, né? Trabalhem com uma réplica em cima disso. Aprendemos tanto, foram aprendizagens diferentes, né? Vamos tirar essa ideia de ano perdido. A gente pode ter lacunas que serão preenchidas em outros momentos, mas eu tenho certeza de que está todo mundo aprendendo bastante e trabalhando muito, né? Agradeço demais, deixo aqui um tchau, um abraço e até a próxima.